E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de eletrostática que fala sobre eletrização e a questão do seguinte. Em uma aula, o Prof. Antônio apresenta uma montagem com dois anéis pendurados, como representado na figura. Um dos anéis é de plástico, material isolante, e o outro é de cobre, material condutor. Temos ali a figura, né? E a questão continua. Inicialmente, o Prof. Antônio aproxima um bastão eletricamente carregado, primeiro do anel de plástico e depois do anel de cobre. Com base nessas informações, é correto afirmar que, e aí a gente tem então que responder isso. Bom, o detalhe é o seguinte, né? A questão, ela não me deixa isso claro, tá? Ela não fala isso pra gente, mas é pra gente considerar que os dois anéis estão neutros, tá? Então, é para considerar tanto que o anel de plástico quanto o anel de cobre estão neutros. Primeiro, então, eu vou escrever isso. Esse cara está neutro e esse aqui também está neutro. Deixando claro, a questão não explica isso pra gente, ela não fala isso em nenhum momento. Talvez na imagem, como os dois pêndulos estão, né, sem nenhuma demonstração de atração e repulsão entre eles, era pra gente deduzir isso pela imagem. Mas como eles estão meio afastados, não... Enfim, fica meio complicado de fazer essa dedução. Mas vamos partir desse princípio de que os dois estão neutros. Quando a gente aproxima um bastão eletrizado de um corpo neutro, o que a gente vai ter? E aí eu vou simplesmente relembrar vocês da matéria. Olha só. Toda vez que nós tivermos uma situação de atração entre corpos eletrizados ou alguma coisa que envolva eletrização, deixa eu botar aqui, né? Atração entre os corpos. O que a gente tem que entender? A atração, ela não me dá certeza de nada, né? Então vamos imaginar aqui que eu tenho três situações de atração, tá? Três situações com esferas se atraindo. O que normalmente tu aprende? O que normalmente tu entende? A atração, ela ocorre quando um corpo está eletrizado e o outro também com sinal oposto. Beleza? Mas a gente também pode ter a atração quando um corpo está eletrizado e o outro está neutro. Independente se esse corpo está eletrizado positiva ou negativamente e o outro estiver neutro. Aí a gente vai ter então a atração. Então, partindo da ideia de que os dois corpos estão neutros, se eu aproximar um bastão eletrizado, vamos imaginar que isso aqui seja então um bastão que eu vou aproximar dos dois aqui, ó. Vou botar bem no meio aqui, na verdade, né? Um bastão aqui, ó, eletrizado, bem no meio dos dois. O que vai acontecer? Digamos que esse bastão ele está eletrizado negativamente. Ele vai pegar o corpo da direita, por exemplo, o anel de cobre, e ele vai polarizar esse corpo. Ele vai empurrar os elétrons desse corpo para cá, gerando uma camada positiva desse lado e vai ocorrer a atração do bastão com o anel de cobre. Ele também vai fazer isso com o plástico, só que o contrário, né? Ele vai jogar para a esquerda as cargas, né? Porque negativo repele negativo, gerando uma camada positiva desse lado, polarizando esse corpo também e gerando uma atração entre o bastão e o anel de plástico. Então a ideia seria essa, né? Se os dois inicialmente estão neutros, quando eu aproximo algo carregado, eu vou ter uma atração dos dois. Então, conforme o gabarito oficial, a resposta certa, né, é a alternativa A. Os dois anéis se aproximam do bastão, os dois anéis são atraídos pelo bastão, tá? De novo, partindo do pressuposto que os dois estão inicialmente neutros. Algo que a questão não deixou claro, né? E aí as outras alternativas estão erradas, né? O anel de plástico não se movimenta e o de cobre se afasta do bastão. Essa situação não tem como acontecer, né? Porque o anel de plástico não se movimenta. Não, em qualquer uma das situações o anel de plástico vai ter que se movimentar. Por quê? Ou ele vai ser atraído, como eu acabei de explicar, ou a gente pode ter uma situação de repulsão. Na repulsão, na verdade, a gente só tem uma única certeza, né? O que acontece? Deixa eu escrever aqui, repulsão. Então, se a gente estiver analisando uma situação de repulsão entre corpos, uma única certeza, ou os dois estão carregados com cargas de mesmo sinal, ou os dois estão carregados com cargas de mesmo sinal, né? Não tem outra coisa, ou os dois são positivos ou os dois são negativos.
Então, o anel de plástico ou o anel de cobre, eles em alguma situação vão se movimentar, ou vão ser atraídos ou repelidos, mesmo estando neutros. Então a B não teria como ser. A C, os dois anéis se afastarão. Isso só aconteceria se inicialmente os dois estivessem carregados com uma carga de sinal oposto ao do bastão. Em nenhum momento a questão fala isso, tá? Em nenhum momento a questão fala que os corpos estão carregados, ainda mais com o sinal oposto ao do bastão. E D, o anel de plástico não se movimenta, como eu falei, não tem como isso acontecer, tá? A repulsão entre o cobre e o bastão, ou a atração entre o cobre e o bastão, isso poderia ser explicado. Agora, o anel de plástico não se mexer, não tem como. Resposta certa para essa questão, alternativa A. Um detalhe que eu vi que alguns alunos às vezes ficam na dúvida é o quê? Um corpo isolante, ele tem como ser atraído ou repelido? Sim, um corpo isolante quer dizer que ele apresenta uma certa dificuldade para movimentar os elétrons por ele, mas não quer dizer que ele não tenha elétrons para ocorrer esse movimento, né? Um corpo isolante, ele pode ser polarizado e ele pode sofrer atração ou repulsão tranquilamente. Então, essa situação de ser isolante só quer dizer que é mais difícil criar o processo de indução, movimentar elétrons e tal, mas não que é impossível, né? Tem como fazer porque esse corpo também é constituído de elétrons. Beleza? Resposta certa para essa questão, alternativa A. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau.